que caracterizou esse julgamento como político é a evidência pública. Um julgamento que foi deliberadamente marcado junto com as eleições. Eu fui julgado e condenado à véspera do primeiro turno e à véspera do segundo, e não tiveram o pudor, certo, de antecipar meu julgamento para um ministro participar, porque ia, pela expulsória, ia se aposentar e não ia participar do meu julgamento. A transmissão de um julgamento como esse pela televisão, a exposição de um julgamento como esse pela televisão, é algo inacreditável, porque se há uma campanha, se há uma disputa política durante 7 anos, que existiu mensalão, que havia dinheiro público, que foram comprados parlamentares, certo? O mínimo da medida que devia se adotar é que o julgamento obedecesse à norma de todos os julgamentos. Nenhum julgamento teve a exposição que esse julgamento teve. Você acha que os ministros ficaram com medo da TV? Desde do oferecimento da denúncia, é evidente que houve pressão externa sobre o Supremo para que esse julgamento tivesse esse caráter, né? Porque, segundo os autos e as provas, e o julgamento do julgamento vai ser feito, eu, pelo menos, enquanto eu suspirar, eu vou lutar para provar a minha inocência, porque eu sempre tive que provar a minha inocência, porque eu nunca tive a presunção da inocência. Veja bem, ó, eu fui processado pela Câmara, o Supremo mudou a jurisprudência para mim ser processado. Todo mundo já esqueceu isso, por 7-4. Porque eu não era deputado, eu estava licenciado, eu não tinha imunidade, como é que eu ia quebrar o decoro parlamentar? Mas por 7-4 mudou. A Comissão de Ética da Câmara, toda vez que um partido retirava a representação, ela arquivava. No meu caso, o PTB retirou a representação contra mim, foi retirada, ninguém lembra disso também. Continuou a investigação, eu fui cassado sem provas pela comissão e pelo Congresso. A denúncia era inépita no meu caso, ela foi aceita, eu fui julgado e fui condenado. E para me condenar, declararam abertamente, o Procurador-Geral da República disse que as provas eram tênues. Mas, ministro, E o Supremo, para me condenar, deixou de lado a exigência do ato de ofício, contrariamente a todos os antecedentes do Supremo, e usou indevidamente a teoria do domínio do fato. Então, como é que o meu julgamento não é político? Eu não consigo entender. Por que eu fui condenado? Porque eu era ministro? Porque eu era chefe da Casa Civil? Porque eu era líder do PT? Mas onde estão as provas